Vamos lá, galera. Vamos gravar aqui rapidinho, porque eu fiz uma cagada sem tamanho. Tô gravando de novo, sabe por quê? Porque eu gravei sem som da outra vez. Haha. Tentei gravar com imagem também, mas não rolou. Então, pelo menos dessa vez a gente vai simplesmente gravar só a voz mesmo. Bora rapidinho, que já é 11 da noite. E a gente vai gravar aqui rapidão e é isso, é nóis. Essa aula, ela é importante porque ela não tem muito exercício de vestibular de fato, não tem. Mas ela é a base para o conhecimento para vocês entenderem muito bem o nosso mundo ocidental e a nossa contemporaneidade. E as próximas aulas que vão vir falando sobre a Revolução Francesa em si. Opa, desculpa. E é isso, na real, tá bom? Vocês sabem, estou sempre disponível, podem vir falar comigo sempre que precisarem e tudo mais, beleza? E a ideia é mais ou menos essa, é que assim, né? A gente tem que entender o que estava acontecendo na França nessa época, né? Por que que a França ela foi escolhida para viver a Revolução Francesa, né? Por que não foi, sei lá, é, a Espanha? Porque a gente não fala sobre Revolução Espanhola. Na verdade, a gente fala, só que depois, né? Revolução Portuguesa, né? A gente já falou de Revolução Inglesa. Por que a Revolução Francesa ela marca tanto o Ocidente, né? A gente vai conversar sobre isso, beleza? Lembrando então, o processo revolucionário francês no século XVIII, eu sempre recomendo que vocês leiam a apostila de vocês, né? Está muito bem resumido lá. E uso os títulos para a gente conversar sobre isso e faço meus comentários, né? Então a gente fala aqui, a gente tem que lembrar que a França passava por um momento de desigualdades jurídicas, né? Nem todas as pessoas que viviam na França, elas tinham igualdade perante a lei, ou seja, existiam pessoas que simplesmente eram mais cobertas por leis do que outras, certo? Então isso é fundamental para que a gente entenda, por exemplo, por que a burguesia ela se sentia injustiçada. Por quê? Porque a burguesia ela brigava por mais liberdade econômica dentro da ascensão que ela estava passando, né? A burguesia, a gente não pode esquecer que o burguês nessa época era mulambo, né? Ele pegava coisa de um lugar e levava para outro para vender mais caro. Esse era o trabalho da burguesia. E assim ela ganhou muito, 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 muito dinheiro. E quando ela tá lá na França nessa época, ela quer aumentar os seus direitos, né? Ela quer que essa jurisdição ela vá e acoberte esses burgueses, né? Ela não está pensando, por exemplo, em proteger servo, ok? Ela está pensando em aumentar o direito de burguês. Isso é bem importante para que a gente entenda que burguês não sai para a rua para defender servo. Só que servo é muita gente, então eles vão precisar desses servos, ou não só servos, né? Os sans-culottes, os camponeses, para engrossar essa revolução. Então, para a burguesia é importante que os camponeses eles se identifiquem com os burgueses, né? E já já a gente vai ver mais ou menos como era essa pirâmide social na França, né? A gente vai ver a Revolução Inglesa, que tinha acontecido muito pouco tempo antes, né? Eu gosto de sempre citar o exemplo de mas a Revolução Inglesa, como é que uma coisa que aconteceu bem antes pode ter influenciado na França tempo depois? Do mesmo jeito que a ditadura influencia na gente até hoje, né? Faz 50 anos de ditadura e a gente está até hoje discutindo sobre seus efeitos no Brasil. E existem muitos efeitos no Brasil. Acho que o Otavinho vai conseguir explicar melhor para vocês sobre isso. Então, mais ou menos a mesma ideia, tá? Por mais que seja uma influência externa. A gente não pode esquecer que a Revolução Francesa, ela, na verdade, ela é um auge de um processo, tá? Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, antes não tinha, agora tem, sem nada antes, entendeu? Não é. Ela é a implantação de valores burgueses com os valores iluministas, né? O iluminismo, ele é, por natureza, um ideal burguês, certo? Ele é a ideologia da burguesia nessa época, e a Revolução Francesa ela vai ser o auge dessa implantação, certo? Esse slide, ele é um slide que eu queria muito ter tido na época que eu fazia cursinho, né? Eu não tinha, não era uma coisa que eu consegui organizar na minha cabeça o que era a Revolução Francesa, não era fácil. Eu tentei deixar aqui o mais resumido para que vocês entendam as próximas aulas, certo? E a gente tem que entender que a Revolução Francesa ela é uma parte de um processo, né, que está interligado a outros processos, que é a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, a própria Revolução Francesa, a luta por independência na América Latina, a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, certo? Todas essas coisas elas estão interligadas, não são coisas isoladas, né? Você não pode colocar isso em caixinhas, né? Você tem que perceber que é uma continuidade, são vários processos em lugares diferentes, mas com influências entre si,
certo? As 3 primeiras, eu sei que eu gravei aula, estão lá as aulas, tá? Estão no YouTube, vai lá, corre lá, dá uma olhada se você não lembra, leia na apostila se você não lembra, porque eles são importantes, tá? As lutas de independência, eu sei que é o Tavinho que vai falar com vocês, e aí na hora certa, no momento oportuno, ele conversa. Se é que já não conversou. E aí, essa imagem aqui, ela é maravilhosa para a gente representar tudo aquilo que a gente estava falando, né? O camponês carregando o nobre e o clero, né? O que aconteceu, né? Por que a França é... O que está acontecendo? Por que é a Revolução Francesa? Porque a França ela tem a manutenção dos privilégios feudais, né? Então aqueles privilégios, lembra que a gente falou que os reis eles davam terras para os seus pomes mais próximos, tal. Então esses eram os privilégios feudais, eles se mantiveram na França, né? A gente ainda tinha grandes nobres, a gente tinha um segundo estado, que era o segundo estado da nobreza, que era muito forte, enquanto o alto clero fazia parte do primeiro estado. Então, esse primeiro e esse segundo estado ainda estavam presentes desde a Idade Média na França, certo? E aí o rei ele conseguia manter os prestígios, os privilégios, até isenção fiscal, distribuição de cargos importantes para essas pessoas, né? Para 3% das pessoas. Então, a cada 100 franceses, somente 3 faziam parte disso. Os outros 97 eram do terceiro estado, que fazia parte. A burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que eram quem de fato sustentavam o Estado, seja com as obrigações, seja com os impostos. Então, o que acontecia? Esse terceiro estado ele fazia com que o primeiro e o segundo acontecesse nos seus privilégios. Óbvio que isso em algum momento vai acabar descontentando. E isso vai dar muito ruim, por quê? Porque a França ela vivia ainda o mercantilismo, né? Que é um sistema um regime de econômico, né? Um regime de economia limitado, autolimitado, né? Já o capitalismo, já a ideia da burguesia, não é, né? O próprio capitalismo ele gera recurso, ele gera riqueza para si. É uma coisa retroalimentativa que se alimenta a si próprio para que ele aconteça, para que a pessoa fique mais rica e com esse dinheiro em vista e consiga ficar cada vez mais rico, certo? Então, se antes a gente tinha uma concentração de bens e recursos no rei, com a dinamização do mundo, a burguesia ela vai ganhando poder, né? A burguesia ela quer que, que que o rei ele perca essa concentração de bens e recursos e passe a distribuir para os burgueses. Na real, se a gente fosse fazer um resumo bem filha da mãe, a gente ia perceber que os burgueses, na verdade, eles não queriam o fim do absolutismo. Eles não queriam o fim do absolutismo. Eles só queriam entrar no clube do bolinha. Eles queriam fazer parte do que a nobreza tinha. Só que eles nunca conseguiram, né? E na França, a França era o último bastião, o grande bastião do absolutismo, das grandes economias da Europa, né? Então a França, como esse bastião, na verdade ele não era o último bastião, porque a gente tinha outros países como a Áustria, né? Mas tipo, caguei para a Áustria nessa aula. A França era um bastião importante do absolutismo. E os burgueses estavam em ascensão. Por quê? Eles podiam não ter os poderes jurídicos, mas eles tinham os poderes econômicos. Porque quando você compete mercantilismo versus a burguesia vai gerando recursos e vai vencendo cada vez mais, né? E aí a gente tem uma necessidade desse burguês de aumentar o seu poder jurídico. Ele quer aumentar o poder dele, ele quer sair de só ter o poder econômico, certo? E a própria servidão ela vai desaparecendo com isso, né? É interessante para o burguês que isso aconteça porque ele quer ter para quem vender. Ele não quer vender só para o nobre, ele não quer vender só para o rei, ele não quer vender só para fora. Ele quer vender, ele precisa de alguém para vender. E quando o servo ele começa a ser remunerado, para ele é interessante. Só que esse servo ele está muito longe da ideia da burguesia. Isso é uma ideia que a burguesia vai explorar para sempre. Fazer com que aqueles que não estão inclusos no poder se sintam parte dele, certo? Então a burguesia ela vai ser o cérebro da revolução, enquanto os camponeses eles vão ser os braços e as pernas, né? Essa imagem aqui, ela caiu 56 mil vezes no vestibular. É bom que vocês saibam, eu vou explicar ela lá no fim da aula, mas assim já dá para ter uma noção. E assim, saibam essa imagem porque ela pode cair, ela sempre que pode cair. E uma outra coisa que é interessante a gente notar é a imagem do rei, né? Aqui a gente tem o Luís XIV, que vai ser o maior rei absolutista, ele é um grande exemplo de rei absolutista. E a ideia, a gente começa nesse momento, os burgueses começam a questionar essa imagem do rei, né? Então, se o rei agora, ele aqui nessa imagem, ele pode ver, ele é um rei imponente, ele está usando aqui
a peruca, né? Porque o cabelo, os grandes cabelos, as grandes tranças são exemplos de demonstração de poder, pelo menos na construção dessa imagem. Ele usa a espada, ele usa o cetro como forma de representação de poder. O tecido vermelho como uma forma de representação de riqueza. A gente não pode esquecer que era um tecido caro na época, né? E a gente discutiu sobre isso. E o que está acontecendo agora? A burguesia está começando a olhar esse cara e falar, puta que babaca, né? Não o Luís XIV, porque o Luís XIV nessa época tinha morrido, a gente está falando dos netos dele, né? Mas a ideia é basicamente essa, você questionar, será que eu preciso mesmo desse rei? Será que essa concentração é legal para mim? Porque ela não está sendo, né? E aí, com esse questionamento, o absolutismo ele vai perdendo força, a burguesia vai ascendendo, né? Uma outra forma interessante, veja que essa forma dele se vestir, essa forma dele se portar, era uma forma de distinguir a nobreza da burguesia. Né? O nobre não quer que o burguês chegue nesse poder, porque é uma forma dele se distinguir. Então, e isso, aliás, cai no vestibular, cai na Unicamp. A Unicamp, ela perguntou isso no ano que eu prestei vestibular da última vez, né, que eu passei no Einstein, ela perguntou isso. Ela falou, tinha um texto que falava que o nobre que sentava mais perto do rei era o mais importante, que um burguês não sabia se portar uma mesa ou se vestir, entendeu? Então isso era uma forma de se distinguir. A nobreza vivia em luxo e modos, né? E tudo isso fazia parte de uma vestimenta social, de um comportamento social que era importante para distinguir a nobreza do burguês. Assim como, por exemplo, um escravo, mesmo que ele fosse fugido, seria muito difícil que ele se escondesse no meio da sociedade. Por quê? Porque ele não sabia se portar como a sociedade brasileira vivia na época, né? São paralelos bem interessantes assim de se fazer. Se você conseguir colocar isso numa redação, vai ser top. Fala com a Maria Luceta, ela vai adorar fazer essa comparação junto com você. Se vocês quiserem me ajuda também, sempre disponível aí no WhatsApp. E aí a gente tem que entender que o antigo regime começa a entrar em risco, né? Vamos deixar bem claro que absolutismo e antigo regime é a mesma coisa, certo? Existem fatos pontuais que começam a fazer com que esse antigo regime se despedace. Sei que quando a gente falou, por exemplo, de Império Romano, que existem pensadores que falam que o Império Romano se despedaçou de fora para dentro, outros que falam de dentro para fora, e eu gosto das duas coisas, é bom que vocês saibam as duas coisas. Já o antigo regime, a gente sabe que foi de dentro para fora, com influências de coisas de fora, né? Não esqueçamos, por exemplo, a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, ela gerou um endividamento, né? E aí, isso causou, obviamente, um desgaste na população, certo? A produção do pensamento iluminista ela é importante, ela vai se difundir. Então você começa a ver que as pessoas elas começam a discutir é, com esse pensamento, que já que começa a questionar a ideia de um rei, do absolutismo e tudo mais. E isso começa a fazer com que aquela imagem do rei perfeito, do rei a imagem e semelhança de Deus, né, começa a perder força, certo? Então, a produção e consolidação do pensamento iluminista vai ser fundamental para esse mal-estar social que começa a aparecer, né? Então, os burgueses eles começam a difundir essas ideias iluministas para o povo, falando, porque o rei isso, o rei aquilo. Lembra que Voltaire questionava isso e tudo mais? Falava da igualdade dos homens. Então, isso já começava a criar rachaduras no antigo regime, né? Quando acontece a urbanização, a gente tem que entender aquilo que eu sempre que eu falo para vocês. A burguesia falou de burguesia, falou de cidade, né? Comércio gera muito mais lucro em cidade. E a urbanização ela gera uma possibilidade de você ter um contato social entre pessoas muito maior, né? A própria urbanização funciona assim. Então, se você vem para a cidade, você vai ter um contato com mais pessoas, você vai poder discutir mais coisas e tudo mais. Isso é fundamental para você circular essas ideias, para você circular uma, os ideais revolucionários, né? E aí, lembrando que a revolução, né, vou dar um spoiler, ela começa em 1789, né, 1789. Em 1787 começa a ter uma crise de abastecimento, e as pessoas começam a ter fome, né? E aí você não discute contra a fome. Uma pessoa com fome, ela não discute, ela vai para a briga, né? Isso é importante. São fatores que vão trincando cada vez mais o absolutismo, né? Assim como é, o interesse que a burguesia tem de criar leis para si. Não podemos esquecer lá o primeiro item da aula, né, que a jurisprudência do rei ela cercava muito mais os nobres do que os burgueses. Na verdade, os burgueses eram cidadãos de segundo escalão, eles nem
nem eram cobertos por essa lei e tudo mais, né? Então, começa a haver um interesse por criar essas leis, para legislar a seu favor, certo? E aí, lembra, perdão, lembra daquela ideia que eu falo para vocês? Eu bati muito nessa tecla esse ano sobre o Montesquieu, né? Eu acho que é um assunto que pode cair, inclusive, bastante por conta de como a gente está tendo nossa relação dos poderes aqui no Brasil. E é uma ideia que começa a ganhar força na França, né? Se o rei ele é absolutista, ele é absoluto, ele tem o poder absoluto na mão, por que a gente não pode quebrar esse poder, né? Por que a gente não pode criar um que legisla, né, o legislativo, que elabora essas leis, um que executa, né, administra leis, o executivo, e um que faz com que essas leis sejam legais, que elas se judiciem, que elas se apliquem, né, o judiciário. Por que a gente não pode criar esses três poderes aqui na França, pegar esse poder real, dividir em três, e fazer com que eles se freiem, com que eles tenham contrapeso entre si, com que eles se fiscalizem, para que a gente não tenha um que suba na cabeça dos outros e se torne tão poderoso quanto o monarca é hoje. E essa ideia desses três poderes, ela começa a ganhar força, a ganhar corpo, né? E os próprios franceses, eles começam a questionar, poxa, será que a gente precisa mesmo de um rei? Certo? Será que essa ideia de que o rei ele é fundamental na nossa população? Será que é isso que a gente quer? A gente está vivendo tanto tempo com o rei, mas será que a gente não consegue viver sem? E os burgueses, eles fazem questão que isso aconteça, né? E aí mais um prego que entra no caixão do absolutismo é a Declaração de Direitos, que fala exatamente isso, que todos os homens são iguais, né? Que não precisa você ser rei para você ser o especial. Todos os homens são iguais. Importante fazer um adendo. A própria apostila coloca sobre o direito das mulheres, né? Que na época escreveram o direito da mulher. E aí os próprios franceses acharam isso muito avançado. Gente, avançado não, né? Acharam isso errado, né? Gente, a gente não pode olhar com os olhos de hoje uma coisa que acontecia naquela época. Isso chama anacronismo, certo? Isso não é legal. Por que a gente estuda a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Porque ela foi fundamental para como a gente vê o mundo hoje, seja no bem, seja no mal. A Declaração da Mulher hoje faz muito mais sentido, faz total sentido se a gente for parar para pensar no que a gente vive hoje, inclusive no que vivia naquela época. Só que a gente não pode deixar de considerar a Declaração dos Direitos como uma coisa importante para a nossa sociedade, como uma base da nossa teoria de vivência no Ocidente, e é por isso que ela é importante naquela época e é até hoje, inclusive, certo? A gente pode questionar, então, o machismo estrutural que acontecia naquela época e que de certa forma acontece até hoje de forma diferente, né? Mas ainda acontece. Mas a gente não pode deixar de falar da importância da Declaração do Direito dos Homens, que diz que todos os homens são iguais perante a lei, inclusive. E isso continua trincando cada vez mais o absolutismo, cada vez mais o absolutismo. Então, como que estava essa França na véspera da Revolução? Ela tinha um terceiro estado extremamente plural, né? Que tinha camponeses e tinha burgueses, né? A gente tinha uma miséria muito grande na massa da população, enquanto a burguesia ela ascendia financeiramente, na verdade, ela queria ascender socialmente, mas a nobreza não ia deixar, certo? Vamos fazer um adendo aqui, que mesmo que 10% da população francesa fosse burguesa e rica, assim, estourando, e aqueles 3% fossem privilegiados, né, que está muito bem colocado aqui como alto clero, né, deixando mais claro que é o alto clero, às vezes o baixo clero estava mais aqui, tá? Alto clero e nobreza estavam aqui, os não privilegiados do terceiro estado com a burguesia e com o povo, né, eles eram não privilegiados no sentido é, político e de direitos, né? Financeiramente falando, a burguesia ela começa a ascender, ela quer ter mais direitos, é por isso que ela está encabeçando essa revolução, certo? Mas vamos dizer assim que 87% das pessoas na França, até mais, bem mais, assim, bem mais, eu estou chutando alto 87, bem alto, na verdade, ela sofria fome, né? Lembra que a crise de abastecimento, né? A gente não pode esquecer também que a França ela vivia um momento mercantilista, certo? Que o próprio rei ele batia na tecla do mercantilismo, enquanto os burgueses queriam a industrialização. Eles viam a industrialização acontecendo na Inglaterra e eles queriam trazer isso para a França porque era super interessante que a França se industrializasse, que ele tivesse que dentro da França como produzir mais, como vender mais, como ganhar mais dinheiro, certo?
É, e aí também o próprio burguês ele olhava o estilo de vida do nobre e falava, poxa, eu quero esse estilo de vida, né? A gente tinha um contraste muito grande de gente passando fome e gente comendo foie-gras, né? Foie-gras não tem esse nome porque é, sei lá, escocês, não, é uma comida francesa que é cara até hoje, imagina naquela época como é que devia ser, né? Era caro, então é um estilo de vida nobre, né? Que de propósito se distingue do estilo de vida burguês, né? E aí a gente vai ter aqueles antecedentes factuais que a gente já comentou, a Guerra dos Sete Anos e seus gastos, né? Com a própria derrota francesa, a Inglaterra impõe então que a França tem que comprar produtos ingleses, em especial os tecidos, né, ingleses. Então, isso gera um custo para a própria França. Não podemos esquecer também que a França, como uma forma de tentar enfraquecer a Inglaterra, ela participa da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Ela vai dar recurso, deu certo, os Estados Unidos ficou independente e tudo mais, mas isso fez com que a França gastasse recursos para com que isso acontecesse. Também não podemos esquecer que depois do Luís XIV, os reis seguintes foram incapazes de governar tal qual o Luís XIV, certo? Então, isso tudo vai gerando déficit, até que eles tiveram uma ideia brilhante chamada Assembleia dos Notáveis, em que haveria uma taxação da nobreza. Óbvio que a nobreza não aceitou, certo? Até porque a nobreza já não tinha tanto dinheiro assim, ela vivia mamando nas tetas do governo, vamos dizer assim. Até que veio em 1788 um novo prego no caixão aí do, da, do antigo regime, do absolutismo, que foi a seca. Né? O pouco que já produzia, o pouco que já produzia estava mal distribuído desde 1787, né? E aí, em 1788, o pouco que produzia passou a produzir menos. Óbvio que isso vai gerar uma instabilidade. Povo com fome não é povo feliz, né? É povo triste. E aí, o rei tem a brilhante ideia de consultar os Estados Gerais, de fazer os Estados Gerais, que era uma prática que acontecia até na Idade Média, do rei chamar o povo, pessoas notáveis da população, para fazer um órgão de consulta. Né? Ele virar e falar: o que eu posso fazer aqui? E as pessoas respondiam: isso aqui é legal fazer, isso aqui é legal fazer. Lembrando que era um órgão de consulta, né? Não era um órgão definitivo. Então o rei poderia simplesmente falar: poxa, que ideia legal, não vou fazer. Entendeu? Não tinha nada que impedir o rei de manter o seu poder absoluto, certo? Então, ele convoca os Estados Gerais, a burguesia começa a tentar se impor, o rei não vai gostar, pega isso e guarda para a nossa próxima aula, porque isso vai ser importante. E aqui tem a imagem da aula, né? Por favor, não chegue no vestibular sem saber dessa imagem. Essa imagem ela é maravilhosa exatamente porque ela ilustra muito bem tudo isso que a gente falou até agora. De um terceiro estado aqui embaixo, ó, retratado como um estado que está segurando aqui em cima. O primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que são os nobres, né? Nobre aqui ó, com a espada, lembra que o nobre ele defende o, o, o tô com o proletariado na cabeça, não é, tá? O nobre que protege o camponês, que vai proteger o burguês, lembra que a gente falava na Idade Média que o nobre ele tinha esse contrato, né? Então aqui a gente vê que o próprio camponês ele está segurando a enxada para produzir comida para sustentar isso aqui. Só que quem come é os bichos, né? E esses caras aqui eles estão com os papéis no bolso, mas enquanto esse aqui está todo ferrado, né? Olha aqui a roupa dele, olha ele aqui segurando a enxada, essa posição de subserviência, enquanto esses dois aqui estão sendo carregados literalmente, né? O primeiro estado do clero e o segundo estado da nobreza. E essa imagem, ela é bem interessante, ela sempre cai no vestibular e tal, e é uma situação, né, que nem está falando o texto aqui embaixo, né, de privilégio da nobreza do clero que eram sustentados pelos camponeses, né. E aí, o próprio título, ele fala assim, a exploração está prestes a acabar, né, que nem ele coloca aqui, que são exatamente o momento pré-revolução, né, exatamente esse momento que a gente está vivendo aí, preâmbulo, né, antes da revolução. E aí com isso a gente encerra para na próxima aula a gente falar sobre os conflitos, certo? Estou à disposição aí qualquer dúvida e um beijo, um abraço e até a próxima, gente.